Bom dia! Eu estou aqui hoje com uma pessoa muito especial. Quem já acompanha meu trabalho já deve ter assistido um vídeo dela no YouTube, no meu canal do YouTube. Tem um vídeo super lindo de uma entrevista que eu fiz com ela. É um vídeo tão especial que eu quis trazer ela de novo aqui nesse mês de setembro, para a gente abrir as portas para a primavera, para a gente começar essa nova estação com um pouquinho mais de clareza sobre alguns temas muito importantes que a Nazaré vai compartilhar com a gente sobre a primeira infância. Então, quem está aqui hoje é a Nazaré Paganotti. Ela é uma das fundadoras do Colégio Rudolf Steiner de Minas Gerais, antiga Pólen. Ela tem uma experiência de mais de 22 anos como professora do Jardim de Infância nessa escola e, atualmente, há 3 anos, ela trabalha no maternal. O Lucas estava aqui comigo, mas agora ele vai lá com o papai dele, que ele também acabou de acordar. E nós estávamos gravando aqui, tá tudo certo. E a Nazaré vai conversar com a gente hoje sobre o uso e a adequação das imagens na primeira infância, ou seja, nesses 7 primeiros anos de vida da criança, né? A gente vive num mundo hoje com esse excesso de informação, de estímulos, de imagens. E a Nazaré vai compartilhar um pouquinho como que a gente pode lidar com isso, criar um envoltório de proteção, um envoltório harmônico para os nossos filhos. Então, Nasa, seja super bem-vinda mais uma vez aqui na Bifamily e a palavra é sua. Obrigada, Clarissa. Bom dia a todos. Então, é sempre uma alegria poder compartilhar um pouco da minha experiência em prol de um resguardo da primeira infância. Eu acho que a infância pede por uma consciência e essa consciência deve estar na mão desse educador que está em torno dela. Então, assim, para que essas ações desse educador realmente vá ao encontro da necessidade, vá ao encontro da pergunta que a criança carrega em si, né? E eu gostaria de iniciar dizendo que existem 3 pilares fundamentais quando nós olhamos para o desenvolvimento de uma criança e como estrutura, como coluna. O primeiro pilar é o pilar da hereditariedade. Nesse, a gente pouco pode interferir. É aquele que vem pela via do sangue e que me torna irmão, que me torna irmã, que me torna filho ou filha. E eu tenho uma carga genética, né? E tem todas as tendências que a gente já pode vivenciar e pôde vivenciar. O segundo pilar é o pilar da individualidade. Esse pilar, a individualidade traz em si algo que lhe é próprio, que lhe é genuíno, que lhe é seu. Eu vejo como uma tarefa, como uma expressão que ele realmente precisa ter espaço de colocá-la no mundo. E o terceiro pilar, que é o viés da educação, e a educação, quando eu falo, ela é muito abrangente, não está restrito à escola, está restrito ao ambiente, que é o ambiente, né? E nesse ambiente, o adulto que olha, que observa, que tenta apreender, tenta encontrar a necessidade e criar as condições. Então, nesse aspecto, a gente pode, é muito abrangente esse ambiente. A gente pode pensar na alimentação, a gente pode pensar no vestuário, a gente pode pensar no próprio ambiente da casa, a gente pode pensar em todo tipo de influência que a criança recebe do meio. E é muito curioso, eu até pensei em trazer um ninho de um pássaro, tem vários aqui, um ninho, né? O que é um ninho? Um ninho é aquilo que aquele pássaro, olhando para a natureza, né, para o reino animal, assim, um ninho é aquele que aquele pássaro fez que cabe exatamente aquele filhote. E que deixa uma abertura para que quando ele estiver pronto,
ele mesmo voe. Então, é isso que a gente deveria pensar, né? Nesse estado que é a infância, no qual a gente possibilite as condições para que a criança voe no momento em que ela consiga voar, no momento em que ela estiver pronta para dar os passos. Bem, e aí quando eu penso na imagem, essa imagem ela está completamente dentro daquilo que está, que é oferecido nesse ambiente, em todo lugar. Na rua, no supermercado, nas roupas. Então, estou falando de imagens visuais, né? Que é que mais nos invade, digamos assim. Tem também as imagens auditivas, né? De tudo que a criança escuta, né? Tem as imagens dos livros que as crianças manuseiam. E olha, se a gente pode pensar assim, tudo tem imagem, né? E como essas imagens de fato atuam? O que seria algo que iria ao encontro da criança de forma que ela não se sentisse... Quando eu digo invadida, é aquilo que entra e ela não consegue digerir, ela não consegue entender muito bem. Daí, a necessidade dela ficar, desculpa, repetindo aquilo como forma de elaboração. Por exemplo, uma criança de 2 anos e meio de idade, onde ainda não existe a presença da fantasia, o mundo é concreto para ela. Ela vai assistir um teatro, que lindo, a mamãe leva ela para assistir um teatro. E vê um palhaço, nossa, todo mundo ama palhaço. A criança, depois desse dia, ela não consegue mais dormir. O que antes ela fazia sozinha, ela não consegue mais. A luz que antes ficava apagada, agora deve ficar acesa, e a criança passa a sentir medo. Por que ela sente medo? De uma coisa tão lúdica, tão linda, tão colorida, tão familiar para todos os adultos. Porque o mundo para uma criança entre 0 e 2 anos é um mundo concreto. Ela não tem a capacidade ainda de movimentar as imagens dentro dela, porque ela está coletando imagens do mundo. Então, aquela pessoa que eu posso dizer com vermelho no nariz, com branco no rosto, com uma cabeleira laranja, não é para ela um palhaço. São aquelas cores, aquela imagem, aquela forma que entram e tomam conta do seu sentir. Ela não consegue imaginar a ludicidade que tem por trás daquele personagem, porque ele não é um personagem. Eles são aquelas cores e aquele movimento. Então, é muito interessante, assim, a gente, de fato, separar as coisas e ver, assim, o que eu posso oferecer que seja algo que a criança consegue lidar de uma forma infantil, de uma forma plena, de uma forma que não vai feri-la. Então, isso, gente, é uma coisa assim, não é fácil de identificar, porque o que eu disse agora está relacionado com a simplicidade da vida, está relacionado com a relação da criança com a natureza, está relacionado com aquilo que a criança busca e encontra a partir dela mesma, e não que venha através do mundo, de uma forma que apresentada de fora para dentro, e ela tem que lidar com aquilo. Então, olha, o que eu mais vejo atualmente são crianças com quarto lotados de brinquedos. São crianças carregadas de muitas coisas, muito adereços, e que, na verdade, elas pouco têm relação com aquilo.
Então, os brinquedos, por sua vez, é uma das coisas que é fácil dos pais cuidarem. E ficou tudo tão complexo, né? O que eu vejo, assim, lá na minha sala de aula, com as crianças, né? As crianças, o que elas mais gostam de relacionar é passear lá fora, por exemplo, na natureza, e encher os bolsos de pedrinhas. Ou catar um tanto de gravetos. Ontem meu aluno estava com 3 folhas de amora secas e grandes que ia levar para a mamãe. Por que que isso? Por que que essa simplicidade ficou tão distante das pessoas? Por que que as crianças precisam de ferramentas tão complexas, que exigem tanto de um pensamento, sendo que para uma faixa etária de 0 a 2 anos e meio, elas nada mais são do que coletoras do mundo. Elas coletam essas experiências do mundo a partir delas, e o que elas trazem no mundo, elas vão armazenando dentro delas como experiências e como imagens, para depois, para frente, elas pegarem essas imagens e movimentá-las internamente. Ô, Nasa, eu acho muito importante ressaltar uma coisa que você tem falado, assim, que você começou lá no início falando, assim, desse papel do educador, né? Enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educador, mas assim, como esse ser que vai cuidar desse entorno e que precisa de estar muito atento a si mesmo e a esse mundo que vem de uma forma extremamente invasiva, gerando uma série de urgências e de necessidades, Isso. né, que na verdade não existem assim, né? São criações de todo um sistema, de toda uma necessidade de consumo, uma indústria, né, de consumo, enfim. E aí esse exemplo do teatro é incrível, porque você pegou um exemplo assim muito maravilhoso e que eu vejo como que às vezes as mães, na melhor das intenções, querem apresentar esse mundo para a criança, mas numa ansiedade louca que a desconecta do que está desse olhar, assim, de perceber, peraí, opa, meu filho está com medo, então peraí, será que foi demais isso? E já logo querem tratar aquilo ali, ele está com medo, e aí querem buscar uma solução imediata, ao invés de se observar e observarem esse contexto. Porque muitas vezes a nossa ansiedade é tão grande que a gente não percebe essa criança crescendo, e cada pequeno movimento ali, a gente desconecta desse ritmo delas, né? Começa a deixar que a nossa ansiedade, a criança, por exemplo, enfim, ela tá, não sei, tá com 1 ano e pouco, assim, a gente já tá pensando como que vai ser quando ela desfraldar. Aí, quando ela desfralda, a gente já tá pensando como que vai ser quando ela, não sei, for para a escola. E a gente está constantemente pensando na próxima etapa e as nossas ansiedades, a gente vai apresentando, nem percebendo esse nosso papel de cuidar, de filtrar, de observar principalmente essa criança, né? Então, achei muito, muito válido, assim, ressaltar isso, se puder aprofundar eu acho que isso, né, de alguma forma, mexe com a gente, pai e mãe, para a gente ficar mais atento a esse entorno. Eu vejo, Clara, que é o seguinte, a pressão social, ela é muito grande, né? E o tempo é cada vez mais escasso, por um lado, e por outro lado, ele é tão preenchido de tantas coisas externas, né? Que a gente realmente é um disparate. E o que realmente a criança precisa? A criança precisa do tempo dela. Só que ela, sozinha, ela não consegue realizar aquilo que a torne plena dentro, plena para realizar aquilo que é a grande tarefa dela, que é a construção do seu corpo. Para isso, ela precisa de reunir forças. Para isso, ela precisa de ritmo.
Para isso, ela precisa de sono, da alimentação, né? E é diferente de uma planta, por exemplo, que quanto mais você a deixa livre, melhor ela cresce. O ser humano não é assim. O ser humano precisa do gesto, do acompanhamento e do olhar do outro. Daí, a base da educação Waldorf, né, olhando para o educador, que é a autoeducação desse adulto, como você mesma disse. Ele precisa conhecer a si mesmo e conhecer quem está diante dele e que precisa ser educado e que necessita do olhar dele e da ação dele, né? Então, eu vejo que a grande necessidade é um retorno ao simples, é um retorno ao trabalho humano, é um retorno para esse adulto, diante de uma criança, olhar para as suas mãos. O que as minhas mãos estão fazendo diante do meu filho? Qual é o trabalho que eu faço que dá ao meu filho uma dignidade humana e digna de ser imitada? Então, a tecnologia, ela não combina absolutamente com a infância, porque a criança não vivencia processos. E se ela não vivencia processos, ela não tem uma educação plena do seu pensar, do seu sentir e do seu querer, que é a constituição humana inteira, né? Então, assim como eu disse que a criança, nessa tenra infância, ela é uma coletora do mundo, como se ela pegasse, enchesse uma cestinha e hoje ela coloca nessa cestinha todas as experiências, um pano macio, uma pedrinha que ela acha, um galinho de árvore, uma história que o papai contou, um pãozinho que minha mãe amassou, um encontro na casa da vovó, tudo entra, tudo vem. Imagina se essas experiências forem experiências que a criança compreende, feitas com calma, ela vai introjetar esse mundo, essas imagens desse mundo dentro dela, de uma forma tranquila. E o que acontece se isso acontece, por exemplo, via tecnologia? Essa individualidade, ela não consegue entender. É uma indigestão anímica. E isso reverbera no social como agressividade, no sono como insônia, no movimento como agitação. Então, na verdade, tudo que isso nós temos no mundo e achamos que é uma coisa natural para o adulto, não diz respeito à natureza da criança, né? E um ponto interessante, assim, primeiro reforçar como as atividades da vida diária de uma casa, do trabalho das mãos humanas, né? O Rudolf Steiner fala uma coisa linda, assim, que as mãos humanas, elas não sofreram durante a evolução uma evolução completa, porque elas vão se desenvolvendo ao longo da vida, para que um dia eu possa esculpir, um dia eu possa costurar, bordar, entende? Essa beleza, né, de um trabalho que só o homem faz. E que, olha que incrível, as nossas mãos estão aqui no nosso tronco, olha, são extensão do nosso tronco, da parte mediana do nosso corpo, e que é justamente o gesto que é aquele que conta como eu sou. O gesto humano é aquele que dá uma dimensão do ser que habita dentro de si, né? Dentro dele. Então, imagina uma criança que está perto de um adulto que trabalha coisas normais da vida, né? E a gente, nossa, complicou demais, sofisticou demais e se distanciou do humano. Então, a nossa grande tarefa, eu acho que eu já disse isso antes, é a humanização. E aí, olha, como é que uma outra forma, né, de contar para a criança como o mundo é? Uma é através das minhas ações.
das minhas posturas, do meu jeito, né, da minha identidade e tal. A outra coisa é contar para a criança histórias. Quando eu conto uma história para uma criança, eu apresento algo para ela. Então, na pedagogia Waldorf, a gente não tem os livros para contar histórias. Esse é o professor. Eu acho que o pai, se ele consegue contar uma história de cor, ótimo. Senão, ele pode ter um recurso. Eu vou dar uma dica. Mas quando eu tenho um livro diante de mim, assim, eu me separo de você, tem uma coisa, né? Então, contar a história é da boca para o ouvido. Né? E aí, a gente tem que pensar muito bem, assim, quem é o meu ouvinte? Quem está aqui diante de mim? É um idoso, é um jovem de 12, de 14? É uma criancinha pequena? Como eu conto para ela do mundo? E qual é o interesse dela, né? Então, uma criança de 0, não, né? Vamos pensar assim, na fase escolar, entre 2 anos e 2 anos e meio, como eu disse, o exemplo do palhaço, o mundo é concreto? Sim. Então, eu não vou contar conto de fadas. Eu vou contar para ela histórias da natureza, histórias de pessoas fazedoras de coisas, histórias de uma... Por exemplo, eu estou falando uma história nessa época do vento, né? Que tinha uma casa, essa é uma brincadeirinha de dedos, na verdade, uma casa que tinha uma grande varanda. Nessa varanda tinha 2 árvores. E quando o vento soprava, o vento balançava e as folhas caíam todas no chão. E a vovó pegava a vassoura e varria, e varria, e varria, e varria. E o vento soprava de novo e balançava as árvores. E as folhas caíam e caíam. E varria. E já estava tão cansada. O vento, vendo aquilo, disse: vovó, eu vou lhe ajudar. E soprou forte. E as folhas voaram para longe. E a vovó, então, pôde descansar. Então, é simples assim. Uma cachorrinha que tem um filhote, e de repente os filhotes foram passear e tinha uma poça de água. Eles caíram na poça de água, ficaram todos molhados. Coitadinho dos filhotes, a mamãe lambeu, lambeu. Depois deu de mamar e foram dormir. Histórias pequenas e simples que contam da relação dos animais, do homem dos animais, conta da terra, muito desse cuidado humano, né? E com isso, eu estou, como eu disse antes, assim, estou vestindo a natureza com uma roupa que a criança entende. Eu não tenho que conceituar nada, que diz, estamos agora na época do vento. Não, eu simplesmente conto o efeito do vento sobre as coisas, da natureza, como que a natureza lá fora está. É só pôr a cara para fora que a criança já vê. Ela e a natureza é uma coisa só, né? E a partir de 2 anos e meio, 3 anos, a gente já percebe no brincar das crianças que elas dão um passo, porque elas saem daquele egocentrismo tão forte e necessário e importante, e com o nascimento do eu também, ela tem uma presença de memória mais forte e nasce a fantasia. Pronto, nasceu a fantasia, o que acontece? Aquele pedaço de madeira que antes era concreto para ela, era uma madeira, agora vira outra coisa. Vira aquilo que de dentro dela emana como desejo, como sentimento, como relação, ou de algo que ela se lembra. Por isso que é importante as experiências do ambiente. O que a criança vai lembrar? Do tablet? Do Homem-Aranha? Ela vai se lembrar da história como é que chama? Da Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Tá bom, ela vai lembrar disso tudo. O que isso ajuda no seu processo interno de relação com o mundo? Quando eu falo das experiências que as crianças têm nos filminhos e tal, né?
São experiências lúdicas, mas elas são destituídas de imagens verdadeiras. Então, são porquinhos que falam, que levam o filhinho para a escola, sabe? São humanizações de animais. Isso não é uma imagem verdadeira para criança. Que a gente entretenimento, sabe? Não é um parque de diversões. A infância não é um parque de diversões. Eu tenho que toda hora entretendo a criança, entretendo a criança. O que mais faz entreter a criança é muito som e muita imagem. Que é isso que a mídia oferece o tempo todo. E como é diferente, assim, da criança que vê uma ação, como eu disse anteriormente, vê uma ação de alguém fazendo coisas, né? Então, as imagens que a criança absorve desses processos humanos são calmos para ela, não ferem, porque ela vai aprender devagar pela repetição. Então, se eu vejo, por exemplo, como ontem eu fiz pão, pego uma bacia, todo mundo ajuda a amassar, e na outra semana de novo, de novo, de novo, pela repetição de uma vivência, eu vou consolidando esses processos. E a imagem desse pão fica guardada dentro de mim. E quando eu vou estudar lá no fundamental sobre profissões, eu já tenho a vivência de fazer o pão guardadinho lá dentro de mim, entende? Então, se a gente pensa assim, nós como adultos, nós usamos as imagens internas como recursos para a nossa vida emocional. O que eu tenho guardado da minha mãe como vivência, do meu avô, do meu vizinho e todas as pessoas que estão ao meu redor? Então, é muito triste se uma criança só tem guardadas as vivências de algo que a televisão mostra, destituída de vida e de sentido. Bem, agora, dando um passo para o conto de fadas, os contos de fadas devem ser usados, contados para as crianças quando elas têm uma capacidade imaginativa bem internalizada. Isso só se consolida no fundamental lá de 7, 8, 9, 10 anos. Mas ela já dá um passo a partir dos 4 anos, onde ela consegue sentar, onde ela consegue escutar e imaginar o que a professora fala. A fala da professora gera imagens internas que ela compreende. Então, no momento da humanidade em que os contos foram descobertos, criados, podemos dizer assim, né? Era o momento em que o homem não tinha um pensamento conceitual e abstrato como ele é hoje. E a primeira infância, de alguma maneira, ele repete esse estado da humanidade. Antes existia, o caminho é um pensar imaginativo para um pensar abstrato e conceitual. Então, as pessoas era oferecida para elas, era oferecido para elas respostas às suas perguntas internas sobre a vida, sobre a morte, sobre o destino, né? E isso era contado através de histórias e que falavam qual era o lugar onde essas histórias assentavam no coração, né? Então, uma criança a partir dos 3 anos e meio até 5 anos, por aí, 5, 6 anos, né? Elas estão gestando a sua parte sentimental. Elas estão nessa região mediana do corpo, onde estão formando a respiração, circulação. Então, é onde a gente fala que a criança ela é toda rítmica também, pula cordas e tal. Então, os contos, eles chegam como luva, porque eles estão aprendendo a se relacionar com os colegas, né? E os contos, eles trazem nuances de uma vida sentimental. Por exemplo, quando a Chapeuzinho Vermelho está na floresta e se depara com o lobo. Quem é esse lobo? Quem é essa Chapeuzinho vermelho que se perde no caminho colhendo flores? Quem é essa vovó que mora numa casa cercada de nogueiras? O que é uma noz? Entende? Então, são perguntas que a gente tem que fazer e que, na verdade, são arquétipos.
arquétipos que contam verdade sobre o ser humano. E isso uma criança de 2 anos não consegue entender, né? E não é que essa criança vai entender o arquétipo, não. Essas imagens vivas, que são esses arquétipos, serão introjetados. E elas vão realmente morar nesse inconsciente da criança. E segundo uma professora muito especial, que é a senhora Krista Glass, que diz, uma criança que não escuta conto de fadas na idade certa não encontrará luz no fim do túnel, diante das dificuldades da vida, né? Então, por isso que uma história deve ser contada para uma criança até 7 anos, do começo ao fim, não para no meio, porque ela é inteira, ela é completa, ela é uma unidade e deve ser repetida. Não fiquem ansiosos em cada dia uma história. Contem a história muitas vezes. Ela faz um caminho aqui, ó, da orelhinha e desce até na pontinha do pé. E esse caminho demora, não é de uma vez. Porque nós estamos acostumados a contar muitas vezes muitas histórias, todo dia uma história, todo dia, e a história só fica parada na cabeça. Entende? Fica só na sensorialidade e não chega de fato no coração, né? Então, uma história contada à noite, antes de dormir, realmente é uma grande higiene. É como se pegasse uma buchinha e fosse limpando todas as experiências do dia, né? A criança dorme carregando para ela, levando consigo para o sono um presente primeiro. É a mãe ou o adulto ou quem estiver diante dela contando algo para ela sobre o homem, né? Ou sobre a natureza, ou sobre os animais. E por outro lado, assim, é tão difícil hoje, nessa correria desse mundo e tal, é o momento que a criança está diante do adulto. O adulto está diante da criança e ele é pleno para ela, né? Isso é de uma qualidade incrível, né? Então, vale a pena, eu acho, repensar essas posturas, né? Ah, então vou ligar a televisão de noite que a criança dorme rápido, ela calma. O que ela vai levar? O que ela vai levar para o sono dela? E o conto de fadas é bonito porque, voltando um pouquinho, a imagem, ela te dá liberdade. A imagem deve ser aberta. Se eu começo a contar para você assim, era uma vez uma menina que tinha um chapéu de veludo vermelho. Eu tenho certeza que o seu chapéuzinho é diferente do meu. E se eu vejo a imagem no livro, isso se cristaliza, né? Então, eu não tenho espaço de criar a minha menina, o meu lobo, do tamanho que ele é, com rabo comprido, curto, da cor que eu quiser que ele seja, que cada ser humano é diferente. E essas imagens construídas, laboradas, repetidas, realmente elas serão fontes de força para esse indivíduo na vida adulta. E se o pai não quiser, por exemplo, não tiver condição ou não dá conta de decorar um conto de fadas, não tem problema. Mas a criança não deve ter acesso a esse livro sagrado. Esse livro é aquele que só o pai pode ler para a criança, pode manusear. Os livros que a criança usa durante o dia são uns. O livro da história é o livro da noite, é o livro do adulto. Ele deve, se tiver uma capa dourada, pode pôr, sabe? É algo bem especial, sabe? É algo que, com certeza, a criança não vai se esquecer nunca, né? Então, é isso. Eu queria deixar uma imagem que a criança pequena, ela é uma criança, é como uma criança deitada num lago, assim, boiando num lago, envolvida pela água, e um adulto segurando nas suas costas. Então, entre ela e o mundo, não tem diferença. A criança está unida no todo. E quem realmente dá esse amparo é o adulto com mãos fortes, seguras e sabendo das suas necessidades.
usando como recurso o amor, né? Então, é isso. Ai, Nasa, que delícia, vontade de te escutar falando. É uma história mesmo, assim, né? Te ouvir falar, assim, dá para sentir, né? Uma sabedoria, um conforto. Eu sinto que é confortável escutar, porque isso, pelo menos assim, o que ressoa dentro de mim é assim, é possível fazer de uma maneira simples, é possível perceber, né? É possível trilhar um caminho assim amoroso, um caminho conectado, eu sinto disponível para a criança, assim, né? Assim, não precisa de ir muito longe, não precisa de complicar. Exatamente. Eu acho que tem uma fala do Einstein que ele diz: a simplicidade é o que temos de mais sofisticado, sabe? Isso. E eu acho que a simplicidade é algo que tem que ser resgatado pela consciência. Por isso que a gente tem que compreender. Compreender a criança, compreender a linguagem, compreender a necessidade e adequar os recursos, sabe? E não é algo fácil. Então, aquela história do quintal da avó teve um sentido antes, porque só existiu o quintal da avó. Hoje, o quintal da avó tem que ser resgatado pela consciência, sabe? O fazer doméstico também pela consciência, porque eles se tornaram algo deixados para trás sem valor. E a gente tem que buscar o valor, porque a criança ela é a mesma. A necessidade da criança, ela é a mesma. A necessidade humana da criança é a mesma. Então, é por aí. E acho que a gente tem que ajudar os adultos, sabe, a mostrar para eles que eles têm condição. Mesmo, sabe, na vida mais enlouquecedora que eles possam estar envolvidos. Abra um espaço, esse espaço é valioso, né? Sim. Quando eles abriram espaço, vai entrar luz. E eu quero deixar uma frase muito bonitinha da Sylvia Jensen, que é uma grande professora e amiga, que ela diz assim, nas horas difíceis dos pais, e nós também, que ela diz assim, temos que ter nos bolsos estrelas douradas para os dias nublados. Ai, que bom. Faz muito sentido para mim, porque a gente agora morando aqui no sul do Isso aí. Chile, é algo que assim, aqui faz Ai, sol, acabou, Nazaré. travou. Meu Ai, sério? Deus. Ai, que putz. Travou agora. Mas agora já terminou. Oi. Oi, tá escutando? Agora tá Oi, ouvindo? Clara. Ai, então. Tô. E Tô. só para finalizar, assim, para mim faz muito sentido essa frase que você falou, porque a gente vivendo aqui o inverno no sul do É. Chile de uma forma bem forte, assim, aqui, para você ter uma ideia, e principalmente esse mês de julho e agosto, faz sol uma vez por semana. O resto, e quando faz? E o tempo é nublado, assim. E realmente eu sinto, né, está sendo um aprendizado enorme para todos nós essa possibilidade de viver esse inverno de uma forma tão imersa, assim, né, no que é o inverno, tão profunda. E realmente, assim, ter essas estrelas douradas, né, é isso. É assim, tá dentro da gente essa condição. E quando a gente entra profundo dentro da gente, junto com esse inverno, com todo esse movimento que leva a gente, se a gente está atento, a gente vê que a gente tem essas estrelas aqui dentro e é capaz de apresentar para as crianças. Nós só tem te agradecer, Nazaré. Foi assim incrível. Suas palavras são doces, são fortes, são profundas e são simples assim e trazem uma riqueza que é isso, é possível e a gente está aqui para se apoiar, né, para mostrar para nós mesmos, para aprender também, né, mas para mostrar para outros pais que é possível, né, que a gente pode fazer isso de uma forma mais simples, mais consciente, mais bonita, né? Exatamente. Ô, Clá, obrigada, querida. Eu Obrigada a desejo você. que, nossa, tudo de bom para você, com seu projeto maravilhoso, né? E que ele realmente possa trazer
força de resgate para essa infância que é tão necessária, né? Importante, porque é a nossa base. Aquilo que eu digo é a fundação da casa que a gente não vê, né? Exatamente. Precisa ser forte, senão a casa cai no futuro. Literalmente, né? Sim. Obrigada, pessoal que está assistindo. E a gente segue conectado aqui na Bifamily, a gente segue junto. A gente se vê dia 21 de setembro no vídeo 1 do workshop gratuito do Zum Zum de Mães. Um grande beijo e até lá, pessoal. Tchau, Nasa. Obrigada. Tchau, um beijo.